Bom, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro, 20 horas e 4 minutos. Vamos dar início aí à reunião do grupo de pesquisa lá para a JTNE. A gente dá continuidade às demandas do projeto de pesquisa, né? Plataforma Nilo Peçanha com BI. Tá? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa alinhar, eu acho que dá para a gente escrever pelo menos 2 resumos aí para o seminário internacional. O que vocês acham? Até 5 páginas? Ótimo. Dá. Dá? Gleison, o que você acha? Mas Nádia? qual a data? Qual a data? 30/11? Tranquilo? Vai bater lá com os trabalhos da pós em Knife. Não, mas eu vou estar ajudando vocês. O que Então, que, o que, que eu pensei? Né, eu até puxei aqui ontem. Deixa eu só ver aqui. Ó. Deixa eu pegar o arquivo. Na plataforma, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Apresentar. deixa eu fechar aqui a porta. Bom, isso aqui eu estudei ontem. Os dados do campus, assim, na plataforma Nilo Peçanha, a gente só tem de 2017 até 2022. Então, eu pensei, sim, esse simpósio, né, esse seminário, a ideia, se a gente conseguir, né, fazer 2, eu pensei, com esses dados aqui, a gente faz uma análise desses dados, dá para ver que a gente tem o aumento de número de matrícula no último ano, tá? Faria uma análise aqui. E o outro a gente pegaria ali uns 2 ou 3 indicadores e faria. Na realidade, a gente estaria escrevendo parte de um artigo maior, que seria a junção dos dois, tá? Para que a gente comece a ganhar corpo nisso aí. Tá? Pelo que eu vi, a gente não tem muita dificuldade. A gente tem uma metodologia quantitativa, abordagem quantitativa, e a gente está trabalhando com com uma revisão, com os dados da plataforma Nilo Peçanha. Fechamos uma metodologia. Tá? É mais em cima da apresentação dos dados. Então, a gente já faria uma análise desses dados, isso é uma sugestão, tá? Desses dados aqui, a gente apresenta. E o outro, a gente pegaria ali uns 2, 3 indicadores do campus, botaria uma tabela, apresentaria. São até 5 páginas. Tá? Então, é uma sugestão. Eu conseguiria montar alguma coisa até. A gente dividiria aqui 2 grupos. Tá? Até no domingo eu conseguiria montar alguma coisa, compartilharia com os 2 grupos, né? E vocês terminariam. O que vocês acham? Perfeito. Dá para ser? Por mim tá bom. Então, fechou. Boa noite a todos. Boa noite, Marcos, beleza? Beleza, entrei agora, desculpa pelo atraso, professor. Não, tranquilo. O que a gente está alinhando aqui é a possibilidade da gente estar escrevendo aí 2 resumos, né? De até 5 páginas, o seminário internacional nosso, né? Interesse. É até 30/11. E aí eu joguei como desafio, e claro, eu vou estar junto com vocês isso aí. Tá? Então, metodologia eu já vou construir, as tabelas eu já vou colocar, e o que eu vou precisar é que vocês tragam uma percepção de vocês também. Tá? Então, até domingo, eu compartilho isso com vocês. E aí, o que a gente... Só puxar aqui a Nilo Peçanha. Então, tem esse primeiro, tá? Só para a gente
alinhar aqui. Deixa eu interromper aqui para puxar a Nilo Peçanha. Indicadores. A gente poderia trabalhar, sem não precisar nem 3, não. A gente pode trabalhar eficiência acadêmica. Knef, a gente poderia estar verificando esses mesmos dados, comparando com outros campos da própria FRJ ou com outros também IFs da vida em outros estados? Pode. Está fazendo isso. Estaria Pode. utilizando os mesmos dados, comparando, além dessa análise do próprio polo de fronte-end, faria um comparativo em relação aos outros campos, em relação a outras IFs de outros estados. Aí já aumentaria, teria uma gama maior de informação para estar debatendo, expondo, vendo como sairia, como está saindo, na verdade, o polo de fronteira em relação aos outros. Em relação de a quantidade de alunos que você falou. Por exemplo, nós tivemos um crescimento muito maior do que, de repente, o campus da Volta Redonda, o outro campus. Por quê? A procura dos cursos. Aí a gente conseguiria estar, de repente, com esses mesmos dados, aumentando em relação aos outros IFs, outros campos do Rio de Janeiro. Isso é onde eu quero chegar lá na frente, tá? Tá. Por que eu estou trazendo dessa forma aqui? Porque pensando lá no dia 30, porque eu estou trazendo dois projetos, né, que os dados estão mais simples da gente trabalhar, entendeu? E que seria parte de um projeto maior, porque a gente já teria, se a gente tem esse primeiro que eu coloquei, e mais alguns indicadores aqui, a gente já tem os dados de polo de fronten, algumas informações que, em um outro trabalho, a gente pegaria a junção desses dois trabalhos, seria um, né? É novo, tem os dois, né? E aí a gente compararia com outros campi. A gente já teria o primeiro, né? Que é um indicador, um ou dois indicadores, mas aqueles primeiros dados. A gente faria assim, para frente, né, essa comparação. Essa comparação, por exemplo, poderia ser um outro artigo, poderia sair como TCC. E olha que a gente não está falando ainda no dashboard, na questão do BI que a gente tinha falado. Eu estou trazendo aqui mais uma pegada dos dados que nós temos. Tá? A Nádia acho que pediu para falar e o Marcos também. Não sei quem na ordem aí. A Nádia pediu primeiro. Nádia, com a palavra. Ok, obrigada. Eu ia fazer uma pergunta anterior que era sobre a tabela, aquele universo, você tem a quantidade de cursos, agora eles são EAD e presenciais, o total, eu acho que seria legal a gente separar, né? Sim. Dá pra... E separar também os níveis, né? O que é graduação, o que é técnico, eu acho que na eficiência acadêmica, a gente acho que encontra isso. Deixa eu puxar aqui, peraí. E a outra questão sobre a sugestão de fazer a comparação, me tranquiliza ficar no segundo momento, porque eu acho que para a gente fazer o artigo com a comparação, a gente vai ter que fazer o mapeamento de características das cidades, né? Porque tem a questão populacional, tem várias outras informações que a gente vai ter que levantar, vários outros dados, para ser uma comparação mais fidedigna, né? Porque a gente corre o risco de fazer uma comparação com uma realidade de uma cidade completamente diferente, e aí aquilo é uma falsa ideia, né? Por isso que eu disse que demanda, assim, seria um próximo trabalho até para a gente conseguir ter tempo para isso, entendeu? Porque se a gente pega Paulo de Fronten, eu trago todo o histórico da instituição para vocês. A instituição começa em 2010. Tá aqui. Unidades. Aqui ele tem do IFRJ, bacharelato.
Eu teria que caçar aqui onde ele fala Deixa eu só interromper aqui. Mas teria que buscar esses indicadores, entendeu? Sim, dentro da proposta, eu tenho os dados do campus, sim, de histórico, da população, que é 12.435, se eu não me engano. Já dá para a gente começar a construir algo. E para os próximos, a gente entraria nessa comparação. E aí, claro, né? Quando a gente compara, a observação da Nádia foi bacana, porque quando a gente vai comparar outras instituições, né, assim, só dentro do IFRJ, né, se for comparar Paulo de Fronten com Maracanã, né, que é o primeiro, o campus de Maracanã é mais antigo. Segundo, está no centro do Rio. Né? Terceiro, tem mais servidores, assim, técnicos e docentes. Tem N variáveis aí que a gente precisa trazer para o trabalho. Nesses trabalhos, né? Nesses dois, só de Paulo de Fronten, a gente não está comparando ele com ninguém e isso facilita. Mas a gente já vai ter uma base de informação para a gente depois comparar com os outros. Então, o que a gente tiver aqui de Paulo de Fronten, depois a gente pode levantar de um outro campus, de uma outra instituição. O que ficaria legal, tá? Assim, de um instituto que a gente poderia fazer uma comparação legal aí não campus, mas instituto, né? Até para ver RAP e tal, número de alunos. IFRJ com o IF do Espírito Santo, com IFES. O IFES é um dos institutos que está mais adiantado na educação à distância. Então, o RAP deles vai lá em cima. Tá? Agora, seria legal a gente, ao longo dessa caminhada, verificar como é que está a evasão. Né? A gente sabe que existe um estudo que a evasão no EAD é em torno de 50%. Né? E aí a gente analisar como é que está o RAP lá como é que está o RAP, né, do IFRJ e do Espírito Santo. Né? A gente vai ver que o Espírito Santo vai dar um banho no IFRJ, tá? Porque a minha percepção sem olhar para os números, tá? Minto, eu já dei uma olhada em algum momento e vi que os números são bem altos deles, mas sem olhar agora, né? A gente vai ver que os números deles de RAP é muito mais alto. E como o RAP é um indicador muito forte para captação de recursos via matriz orçamentária, né, a tendência é que os institutos que cada vez mais aumentarem os seus RAPs e os outros indicadores tenham mais recursos, tenham mais, então os caras podem estar cada vez crescendo mais. E os que não têm, eles vão ter que trabalhar para aumentar isso aí. Isso é uma boa discussão. Tá? E eu, como sou oriundo aí da educação à distância e defendo a bandeira, tá? Ia ficar muito feliz falando assim, olha só, os caras lá estão bem encaminhados e isso tem uma relação forte, conseguir provar essa hipótese, tá? Que o RAP deles é maior do que o do IFRJ, porque eles têm mais cursos na modalidade EAD, né? Eles têm lá um centro de formação técnica de EAD. Isso é uma das hipóteses que eu comprovaria a partir dessa análise da plataforma Nilo Peçanha. Entendeu? Simara, você queria falar? Então, eu estava com umas perguntas aqui, mas já que você mudou a história... Tem o Marcos também, né? Desculpa, Marcos. Quer falar primeiro, Marcos? Acho que ele tinha levantado a mão primeiro. Não, eu me empolgo tanto que eu nem...
Não, então, eu estava com umas perguntas aqui para a gente definir o relacionamento entre as tabelas, que não foi definido, que eram 21 tabelas, né, pelo que eu contei lá. Só que você, então, está trazendo esse levantamento novo, né, para a gente fazer esse artigo aí até o dia 30. É isso Isso. mesmo. Mas a gente pode falar das tabelas também. Isso aí. Não, então, porque assim, isso vai ficar mais para frente. Então, assim, é para não embolar, a gente dá foco a isso que você quer para o dia 30. Mas depois eu acho que tem que criar um índice para a gente poder fazer o relacionamento entre as tabelas, porque eu, pelo menos, não consegui achar um denominador comum lá. Eu vi nessa tabela aí que tem o número da matrícula, mas nas outras eu não consegui ver, não. Aí teria que desmembrar as tabelas e fazer um índice, né? Então vai ser um trabalhoso, bem trabalhoso isso. Que eu já estava pensando num trabalho maior. Ó, legal. Aí, É, Diga. então, aí a gente assim vai escrever um artigo para o dia 30 e você vai trazer os pontos até o que? Terça-feira? Para a gente dividir? Não, domingo, assim, a gente pode fechar os pontos aqui, né? Hum, E caminhando, né? E até domingo eu mando metodologia, mando um histórico do campus, e o que o pessoal faria seria fazer análise desses dados. E ficaria legal uma análise de dados por vocês, né? Porque eu tenho envolvimento direto. Então, por eu conhecer, né, eu posso estar viciando esses dados. Entende? Então, quem está chegando agora, olhando, vocês podem ter uma percepção diferente da minha. Tá? E eu é, acho isso bem legal. essa tabela aí que você mostrou aí, alguém já fez o levantamento? Isso aqui eu extraí da plataforma hoje. Tá? Ah, entendi. Já, Mas acho já que o tem os Marcos, números. isso. Entendi. O Marcos já tinha feito Alguém tinha baixado as tabelas. Eu não sei se foi o Marcos ou o Gleison. Fui eu mesmo, professor. Eu baixei elas, coloquei num drive e conectei na plataforma, né? E eu consegui correlacionar elas pelas colunas em comum, que seria o ano, região, estado e instituição. E com isso dá para ter uma visão, né? Você pega os dados das tabelas ali, vê o histórico pelos anos. Se eu não me engano, a plataforma tem os dados desde 2017 a 22, que eu estou Isso. conseguindo extrair. Você Também, consegue fazer um filtro de tudo do campus, ô Marcos, e para compartilhar com a gente? então, pelo que eu vi, dá para ver pelas instituições. Tem todas as instituições em todas as tabelas, mas o campus em específico não tem. Por exemplo, tem FRJ, mas não tem o campo Engenheiro Paulo de Frontin, o campo Maracanã, tem só a instituição. Porque alguns indicadores, quando eu entrei aqui, só Posso para. mostrar o que eu fiz aqui. Eu avancei naqueles 11, vocês tinham compartilhado no grupo 12 indicadores, né? Isso. Eu consegui avançar em 11 deles, teve um que eu fiquei com muita dificuldade de entender ali o cálculo de fato e não fiz. Mas eu avancei em 11 deles e fiz 3 painéis, né? Um voltado para alunos, outro para docentes e outro para custos. Pô, você quer mostrar isso aí? Eu posso compartilhar assim com Ô, vocês. Marcos, mas não fica um relacionamento de muitos para muitos? Não, Esse- porque eu criei uma tabela base, por exemplo. Ah, tá. Era isso que eu Eu estava peguei as falando. instituições e criei uma tabela só com Você elas fez um índice, né? identificadas. Isso. Beleza. Deixa eu compartilhar a tela. Gleison, você queria falar? Uma palavra aí. Não, porque assim, a Simara, ela tá numa ideia muito, assim, muito semelhante da minha, até porque a gente já trocou algumas ideias sobre as coisas que a gente viu ali, né? E particularmente eu tinha um entendimento, assim, que seria importante para a gente fazer o trabalho como um todo, ter, né, algum BI já construído com esses dados. Mas, É assim, esse que o Marcos fez? eu creio que, já pelo que ele está mostrando aqui, pode ter muita coisa aqui que a gente precisa.
né? Sim, Mas eu eu acho gostaria de ter talvez uma oportunidade de validar se eu estou usando os campos corretamente para ter essa precisão, né? Por exemplo, para não ter nenhuma informação aqui que realmente não seja verdadeira. Mas em relação aos cálculos e trabalhar, eu até fiz um documento mostrando a lógica que eu fiz para poder ter esse acompanhamento depois, as colunas que eu usei para fazer as lógicas e tudo mais. Pô, então a coisa tá bem adiantada, hein? Eu acho que dá para sair alguma coisa daí, um resumo, não dá não? Acredito que sim. Marcos, você não compartilhou isso ainda no Drive, não, né? Porque eu entrei lá, Não, não porque vi. Ah, de tá. fato eu não sei se, por Tá exemplo, correto, eu tô né? com uma dúvida que é bem grande, porque se a gente verificar, por exemplo, a tabela dados gerais e a tabela de situação matrícula e aquela de eficiência acadêmica, aparece um número diferente de total de alunos de matriculados. Então, Hum, essa dúvida de qual seria a tabela certa para usar para fazer os cálculos. Eu utilizei a de eficiência acadêmica como base para todas aqui. E bateu? Bateu em relação a dentro dela mesmo, mas se eu considerar, por exemplo, o número de eficiência acadêmica com o número de dados gerais, essa daqui, ela me parece ter um número maior. a dados gerais é a maior tabela de todas, né? É. Por exemplo, se eu comparar o Eu número de vi. concluintes da dados gerais com o número de concluintes de eficiência acadêmica, dá um número diferente. Mas eu usei de eficiência acadêmica para avançar aqui. Tá, mas quando você bota aí, se você puxar aí, você consegue fazer um filtro, por exemplo, IFRJ? Consigo. Deixa eu ver aqui. Só... Aqui. FRJ. Agora, se a gente for lá na plataforma e buscar esses mesmos dados, vai bater? Eu não fiz essa busca no indicador da plataforma. Fez? Não fiz essa busca que você estava mostrando antes, né? O próprio dashboard da plataforma, né? Não fiz essa comparação lá. Tá, deixa eu abrir aqui, Sim. que aí a gente. Para ter essa visão. Talvez seja trocar a base. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Que Tá aí bonito o negócio. Tá Tomara bonito. que bata. Bom, vamos abrir aqui e vamos. Quer ver? Você foi em qual indicador? Bom, vamos ver, por exemplo, a relação de candidato por vaga, né? Esse aqui eu utilizei, deixa eu ver. Tive que criar uma medida. Você foi em dados acadêmicos. Essa aqui eu usei a tabela relação inscritos vagas. Aí nela tinha justamente o número de inscritos e o número de vagas. Fiz o cálculo para ter esse índice aqui. Também coloquei nesse gráfico de colunas com índice. Deixa eu ver IFRJ aqui. Aqui está o período de 17 a 23. Porra, é muito IF, cara. E cada vez vai aumentar mais, hein? Esses dados aí é só da Danilo Peçanha mesmo, né? Esses inscritos vagas. Sim, o meu aqui, no caso? É. Sim, são aquelas tabelas. São todas aquelas tabelas, né? Tá. Coloquei aqui. O que você tem de informação aí? Você falou de... Qual foi o... De inscrito para vagas, candidato vaga. A relação de candidato vaga. 18.309 em 2022. Vê se bate. 2022, 18.301. Isso, 310 aqui. 18.310 inscritos para 6.260 vagas. Aqui 6.258. Aqui é porque tá só com 2 casas decimais, no caso. Né? Ah, tá. Então, olha só, 2021. Vê se bate lá.
Inscritos 18,778. Sim, aqui tem 18,78. E 6293. Isso, 629. Então, isso eu acredito que está batendo a visão aqui. Você quer pegar outro item que você tenha feito? Sim, por exemplo, relação de concluintes por alunos, que aí eu vou ter a ideia de qual tabela eu tenho que usar para considerar o número de alunos matriculados, né? Concluinte, quanto você tem aí em 2021? 2021 tem 1.580.000. Não, só no IFRJ. Assim, 1,58 mil concluintes. Não, aqui dá 3.001. 2021, né? É. Então talvez seja a tabela que eu estou puxando. Aqui eu estou puxando da tabela de eficiência acadêmica. Talvez se eu puxar da tabela de dados gerais, isso mude. Deixa eu ver aqui. Vou fazer essa mudança para ver se ele Porque vai. na realidade a gente tem que sair comparando. Diga, Nádia. Não, eu só ia comentar que eu acho que para a gente seria interessante 3.000. sempre pegar a tabela geral para depois comparar, porque eu acho que tem menos risco de distorção, né? Já que a gente tem as fórmulas para os indicadores, eu acho que seria legal sempre trabalhar com a tabela geral deles, Acho que né? é essa que ele está trabalhando, né? Olha, eu peguei agora o número de concluintes pela tabela de dados gerais e está dando 3.000 aqui em 2021. Então bateu, 3.001. Então, entendi. Eu tenho que usar, na verdade, dados gerais, não Vê a eficiência. 2022. Aí bate o que a Nádia falou, né? 2.02. 2020 aqui. É, isso mesmo. Ou então achou a tabela. Exatamente. Então, até a relação aqui da medida, eu vou ter que alterar também. Mas eu entendi. Bom, então, o que a gente pode... Aqui tem outras visões também, né? Da renda per capita, número de ingressantes, relação de retidos, que eu também fiquei em dúvida de qual tabela usar. Quer validar aí para a gente... Sim, porque se eu não me engano, retidos é um termo. Retidos é lá em indicadores. Aí ele é da instituição como um todo. Ele não é para o campus, entendeu? Sim, para a instituição. Isso, para a FRJ, a instituição como um todo aqui, a relação de retido. Não, ele tem por campus, sim. Aí nessa visão tem? Ó, tem, vamos lá, tem evadidos. Não, deve estar em eficiência acadêmica, né? Isso. Retenção. É porque se a gente acertar a definição das tabelas, a comparação aqui fica simples, né? Sim. A questão era só entender qual campo usar. Essa tabela que você está mostrando, professor, ela está disponível dentro da plataforma? Esse dashboard? Ah, tá. Entendi. Na verdade, quem está apresentando é o professor Knaip, né? Isso. Professor, ele mostra a seleção múltipla porque tem todos os Cefetes estão marcados ali no mapa. Mas eu creio que quando a gente seleciona, é isso mesmo. Se voltar na parte ali dos dados acadêmicos e achar Paulo de Fronten, já vai trazer tudo filtradinho relativo a Paulo de Fronten. Aqui, ó, no mapa, à direita. Ali, aí pode ir aumentando o mapa e tentar achar Paulo de Fronten dentro da região ali, ó. Tem um mais e um menos.
Aí eu só não sei onde fica mesmo a região. Pode Ó, vou te dizer que minha nota em geografia foi horrível, hein? eu não consegui achar ainda, mas se a gente quiser filtrar a unidade, é só clicar dentro da bolinha que representa Paulo de Fronten, pronto. Então, aqui é o Vai IFE, filtrar. Só tem que Cefet. achar dentro do mapa. Eu não sei nem aonde faz divisa com Seropédica, Queimada. Vamos ver se a gente acha uma cidade aqui, né? Cara, eu não tinha pensado nisso ainda. Pô, boa. A sorte é que eu não sei onde fica. Eu sei Rio que das Ostras, Búzios. Perto da RJ 121. RJ 121? Isso, pode ir. Vem descendo. Contrário. Pra cima ou pra baixo? Pra cima, Não, vai subindo, sobe a subindo. tela. Isso? Isso. Peraí. Vê se não tem a 121. Que isso, nada Passou, como ter passou, aluno passou, que sabe passou. tudo de geografia, hein? Passou, volta. Ele está bem próximo a Petrópolis. Joga mais para o lado esquerdo. Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, tá por aqui. Não. Volta. Desce. Não, ao contrário. Pra cá? Não. Sobe o mapa. Isso. Para a direita, professor. Isso, agora vai subindo. Isso. Vai assim agora. Aí. Caxias. Aí. Petrópolis. Vai aumentando, vai ampliando aí. Pode ir rolando o mouse. Isso. Vai aumentando assim que. Não, agora para o outro lado, do lado esquerdo. Pô, legal, hein? Achar Petrópolis aí, vai achar Paulo de Fronten, que é uma bolinha Petrópolis marrom. eu já achei aqui. Albingen. Então, A gente deve pegar esse aqui, tá? Pelo amor de Deus, tá batendo, hein? difícil, né? Talvez se tirar um pouco do zoom apareça a bolinha. Fizesse um botão de seleção sem ser mapa, era mais fácil. Não, mas Ficar procurando pelo mapa. Tem também. Ó, ali naquele pesquisar do lado daquela vassourinha direita tem também. Vassourinha. Lá. Lá em cima. no pesquisar também vai. Aqui. Tem a lupinha ali. Aí, ó, ele pergunta qual filtro que a gente quer usar, né? No caso, tem que clicar ali e colocar FRJ. A primeira. Tá. Aí, depois tem que clicar fora ali da seleção, clica FRJ, e aí depois clica tipo... É bem por aí. Paulo de Fronten, tá. Paulo de Fronten. Pode ser que seja por aí ou ainda por unidade. Zuqueira. Aí pronto, o gráfico vai mostrar sempre dados de Paulo de Fronten. Mas será que eu mudando aqui para curso e matrícula vai também? Vai. Vai. Ele vai acompanhar. Exato. Aí é só mudar o indicador que ele vai trazer só o deste campus. Os dados deste campus. Olha, então ele tá estuda. Pensando dessa forma, talvez a gente nem precise criar, então, o nosso próprio ali. A ideia de criar é para apresentar os dados da forma que... de uma forma mais amigável, né? Mas aí a gente já pode puxar o dado pronto daí e fica mais fácil para a gente montar. Que aí não dá margem de erro. Diminui o erro. Ao longo dos anos, tá aqui. Normalmente nas tabelas que a gente extrai,
não aparece. Por exemplo, essa dados gerais não tem uma coluna do campus, tem só da instituição mesmo. Gente, eu não consegui entrar nessa plataforma aí para ver isso aí. Vocês estão conseguindo todo mundo? Vou mandar o link para você aqui. Mas, ô Vinícius, eu creio que você não conseguiu pelo seguinte, cara. Eles têm outras relações além das que a gente percebeu, entendeu? Sim. E aí, talvez essa coisa da relação ali que a gente não identificou. Então, assim, ó, de acordo com... Então, são 5 cursos em Paulo de Fronten. Isso. Aí você tem que marcar ali em cima no base que você quer, né? Para fazer Isso daqui, né? Isso análise. aqui são os dados que eu já trouxe aqui, né? Eu já tinha puxado. Ó, indicadores acadêmicos. Vamos ver se ele... Aqui, ó. Número de evadidos, 115, tá? A gente pode trazer, escolher aqui, né? Pode até pegar esses aqui, ó. O primeiro, os dados acadêmicos, eu já tenho lá, que eu puxei. Os percentuais legais, a gente pode trabalhar ao longo dos anos. A gente pegar em 2017, a gente vai ver que a formação de professores vai estar zerada. Por quê? Porque a partir do momento que surge após em EAD, quando a gente começa a formar, quando a gente começa a ter a formação dos alunos da pós em docência, o campus passa a ter esse indicador de formação de professores, entendeu? E se a gente for parar para observar, dentro do IFRJ, se a gente for puxar o ranking dos 15, o campus deve estar entre os 5 primeiros. E aí, por que isso? Porque ele tem a pós em docência, que faz parte desse eixo de formação de professores. Bom, então acho que o que a gente precisa é definir o que a gente vai colocar nesse artigo. E aí eu consigo puxar aqui, a gente puxa aí esses 5 anos e trabalha. Qual a sugestão de vocês? Eu acho que dá, sim, professor. Eu tô falando eu acho, mas a gente tem que contar com a colaboração de todo mundo, né? Eu particularmente, eu demoro um pouco mais que o restante do pessoal para conseguir escrever, por exemplo. Então, quem já tem hábito de escrever precisa, pelo menos, me ajudar aí a gente a bater essa meta. Eu penso, se a gente tem que entregar algo até 30, então a ideia do senhor é o que? São 2 artigos? Seria 2 artigos, um com parte, né? Um com alguns com os 3 indicadores daqui e o outro com aqueles outros dados que eu tinha falado. Então, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu só interromper aqui, peraí. Esses dados aqui, deixa eu compartilhar aqui. Acho que a gente pode pegar a ideia do indicador do Marcos aí, que ele teve um trabalhão, né? Eu acho que já dá botou 2 trabalhos, né? A gente pode trabalhar com isso aqui e trazer contar essa história aí dessa extração. Se a gente pegar esses dados aqui e você apresentar esses dados via a ferramenta
A gente apresentaria os dados e faria uma análise disso aqui. Consegue, Marcos? Ter essa análise dentro da visão que eu construí? Isso. Deixa eu ver aqui. Nádia, pode falar. Eu estou vendo aqui, como eu falei, né? Eu acho que seria legal para a gente escrever se junto com esses dados a gente tivesse o que é presencial, o que é distância, o que é técnico, o que é pós. Eu acho que essas diferenças seriam interessantes. Mas, assim, a princípio, eu estou vendo aqui que em 2017 está marcando 31 concluintes, que é o ano que iniciou. Então, esse é um curso de um ano, é um curso livre? Não, em 2017, nós só tínhamos... Vamos lá. A graduação ela começou em 2014. Então, só formou a primeira turma 2014, 2015, 16, 17. Em 2017, eu devo ter tido ali uns menos de 5 alunos da graduação. Vamos botar que tenha 5 ali, tá? Isso aí eu tenho até que levantar lá para... Mas esses 31, a grande... Vamos considerar que esses 31 aqui são oriundos do técnico em informática para a internet. Os dados que a gente tem, então, são a partir de 2017, mas o campus já... E a gente só vai usar os dados da plataforma. Esses dos anos anteriores, não. Porque o campus começou em que ano? 2010? 2010. Mas é assim, por que eu acho que é melhor usar a plataforma em si? Porque, igual, por exemplo, beleza, você olhou aí, está filtrado, são 2 cursos. Aí você pergunta assim, mas quais são esses cursos? Aí a gente precisa ir lá no detalhar pela tabela, porque quando a gente vai na plataforma, diz assim, detalhar a tabela por. Aí tem seleções múltiplas. Basta clicar ali e escolher, por exemplo, dá para saber qual que é o curso e qual que é o tipo do curso. É só a gente acrescentar os detalhes que a gente quer e embaixo a gente abrir a tabela. Professor, posso pegar a apresentação? Pode, eu tirei o compartilhamento aqui, você pode assumir aí. Aí, aqui, essa tela, e qual que é a tela aqui? M alguma coisa? Porque se a gente consegue definir alguns dados e o Marcos consegue plotar isso, a gente utilizou o BI para já plotar alguns dados, para apresentar esses dados de forma diferente. Os dados que foram extraídos, né? Sim. Aqui, por exemplo, isso responde muito, Nádia, o que você está falando. Então, a gente vê que Paulo de Fronten é uma unidade com 2 cursos aqui dentro do BI, 379 matrículas, mas aí você vira e pergunta assim, quais são os cursos? Quais são os cursos? Aí você vai clicar aqui, detalhar a tabela por. E aí você marca o que você quer. E aí, por exemplo, eu quero saber o nome do curso e o tipo de curso. Então, eu marquei aqui o nome do curso, tipo de curso. Aí, o curso, a tabela inicialmente, ela aparece assim, resumida. 2, 3, aqui, né? Então, foi o nome de curso, 17, foi 2, depois 3, e aí ele vai mostrando a evolução até chegar ao número 5, que é o dado que a gente tem ali em 2022. Inclusive, ele deve mostrar em AD aí. Mostra, por favor, assim. Vê se tu consegue mostrar os cursos. Aí, eu vou abrir um maisinho aqui, como eu já pedi para detalhar, e tá lá, especialização. 1, 2, 2 e 3. Técnico 1. E tem aqui tecnologia. E aí é só ir abrindo o detalhe. Então entrou aqui após em desenvolvimento educacional e social, especialização gestão e negócios, eu não sei se... o nome dela aí tá errado, mas...
Mas eu acho que é o nosso, né, professor? O de você, o de gestão tá certo, a outra que tá errado. É docência. Aí por isso que seria interessante também a participação do senhor para estar dando Isso. toques. Aí tem aqui outra que é desenvolvimento educacional e social. Aí é só que aqui a gente vê a ocorrência no ano de 2021, né? Aí a gente já tem aqui gestão de negócio também, 2021. Até eu acho estranho, né? Uma pessoa só concluiu, será que é isso mesmo? Técnico. E aí tem que ver se tem essa visão aqui, ó, que o professor acabou de falar, que é a modalidade de ensino. Marquei aqui modalidade de ensino, clico de volta aqui na setinha, e aí a gente vê que ele dá mais detalhes aqui, ó. Ele traz maisinhos aqui, então é só clicar para eu ver a educação à distância. Então, em educação à distância, nessa pós aqui, no ano de 2020, foi 1. 22 aqui também foi 1. Aqui também 1. Né? Então, assim, é bem... Ó, educação à distância 1. Dá para chegar no nível de detalhe que a gente quiser, né? E, assim, particularmente sem ter que construir nada. A questão que eu vejo é que talvez que durante a escrita a gente tenha que manobrar isso e trazer esse dado para ilustrar o que a gente está falando, né? Ali durante a escrita em si. Então, assim, eu acho que para esse primeiro momento a gente não precisaria reconstruir, até porque tem que entender todo o relacionamento que está por trás. Então, eu acho que daria para a gente usar a tabela, não desprezando aqui o que o Marcos fez. Claro, não entendendo, sim. Mas eu acho muito útil, tá, Marcos? Até para a gente poder construir algo maior, mais, digamos assim, mais amigável, igual o professor está falando. Porque a gente olha, por exemplo, quando a gente olha outros indicadores, por exemplo, uma coisa que eu tive observando, eles não tiveram aquele cuidado, às vezes, de vir e tratar, tá aparecendo o indicador todo. Eu não lembro onde é que foi que eu vi alguma coisa falando sobre... Eu acho que foi na formação. Eu não lembro o indicador, mas eu vi algumas coisas assim que faltou aquele cuidado para saber se o label estava pegando a quantidade toda de caracteres ali. A gente, essas coisas assim do gênero. Então eu achei que algumas coisas, mas assim, são detalhes, né? Alguns itens aqui tá meio que, cara, você olha, você vê o dado, mas de fato você não sabe o que é, porque você não consegue ler o dado por completo, né? Então, ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, percentuais legais aqui, por exemplo. Tá, aqui é 38%, meta era 50%, tá, então ficou 11% abaixo da meta, formação em professores. É um dado que está em branco, aqui em branco, mas aqui foi uma dedução que eu fiz. Mas aqui, de repente, pode ter algum local que a formação de professores estejam preenchidas. Então, é só a gente fazer o quê? A gente vir para cima da categoria do indicador que a gente quer e achei ali dentro o indicador que eu quero, e aí em seguida começar a marcar que tipo de detalhe eu quero trazer, sabe, para visualização. Eu quero saber, aqui também é a mesma coisa, ó, eu quero saber a modalidade de ensino, apesar que aqui vai estar tudo em branco. Aí ele sempre vai trazer esses maisinhos e a gente vai ter que clicar e saber esse dado refere-se ao quê? Só educação presencial. Então, aqui no percentual legal, né? No caso, o percentual de formação aqui, né? Só tá um percentual legal, mas não sei por quê. É formação. Então, Paulo de front-end, a gente tem que esses dados que representam os 38% aqui, acho que está errado também, minha visão é que está errado isso. Ou pode ser que 38% dos... Não sei, preciso entender e saber o que significa esses 38% aqui. É um dado de uma educação presencial, então a gente não tem dado para esse indicador aqui, a gente não tem dado, por exemplo, da EAD. Não, ele está dizendo o seguinte, 38,9 de técnico, né? Falta 11, não falta?
Falta 11. O que seria esse indicador? É que 50% a minha percepção aqui, né? Você tem que ter que 50% dos cursos são de técnico. E se a gente for parar para ver aqui, dá 38,9. É isso, eu acho que é entender, e aí, à medida que a gente for. Eu preciso saber a que isso se refere. Adiciona o detalhe e dá uma olhada no detalhe que vai ser gerado aqui embaixo. E aí eu acho que dá para a gente escrever, mas precisa saber exatamente muito bem o que é o indicador para a gente não. Beleza, a gente escreve, mas aí a gente escreve bobeira também. Aí eu acho que fica meio furado, sabe? Não. Por isso tem que pegar o simples, né? Para a gente começar pelo simples até para ir entendendo. E a partir do momento que a gente está na base, né? Está conhecendo a plataforma Nilo Peçanha. Então, a partir do momento que a gente tem esses dados iniciais, a gente faz uma análise. E essa análise ela vai se aprofundando ao longo do tempo. Tá? Então, poderia ser a primeira análise. A segunda, tá? Ela poderia ser a gente trazer a percepção da importância do BI, tá? E aí trazer um exemplo de uma análise feita por uma extração que foi realizada. Então, falar, o que é uma extração de dados? Né? Qual a importância disso? E mostrar na prática essa extração que foi feita pelo Marcos. Aí a gente tiraria ali dois resumos de artigo. Né? Seria como se a gente tivesse... Vamos começar a escrever sobre isso, né? E chegamos às 5 páginas. Claro que com início, meio e fim. O que vocês acham? Posso manifestar de novo, minha opinião? Pode, claro. Assim, é aquilo. Eu acho que dá para fazer, a gente tem exatos 15 dias aí, né? Exatos 15 dias, até o dia 30 dá 15 dias. Aí tem que ver quando que tem que estar pronto para a gente poder submeter, né? E assim, eu acho que precisam de reuniões mais constantes. Nem que seja assim, eu acho que não precisa estar todo mundo. Aí eu acho que particularmente a gente não vai conseguir contar com todo mundo. Nós éramos 10 alunos. Aí desses 10 alunos, um já saiu. Então, a gente dá ao todo 9 alunos, e tem os 2 professores. Então, eu, particularmente, eu vejo nem que seja uma dailyzinha aqui uma daily, ou pelo menos todos os dias a gente se reunir para ir lapidando, sabe? Eu, particularmente, eu vejo dessa forma. Eu acho que o máximo que a gente vai conseguir contar de alunos nesse intervalo aqui são 5 alunos. Trabalho prático. Bom, a gente pode trabalhar quem está aqui e colocar lá dentro do grupo. Ó, a gente não está excluindo, né? Vai se desenvolver esses 2 trabalhos até dia 30. A gente precisa dar uma sprint. Né? 30 é a data de entrega. Quem vem para essas 2 ações? Tá? Eu vou. Né? Então, e a partir daí a gente já marcaria aí esses encontros. Seria isso, Gleison? Seria, exatamente. Isso que eu estou usando aqui o Scrum para a gente poder fazer exatamente isso. Fazer sprint e fazer as deles para a gente realmente ter certeza que a gente está no rumo da nossa meta ali, tá? Bom, tem a Simara e a Nádia. Diga. Não sei se foi ela que levantou a mão primeiro. Enfim. A minha sugestão é a seguinte: eu só ouvi aí um tópico que é a importância da extração do BI. Você vai abordar 3 tópicos.
Então, a minha sugestão é o seguinte, já que nós somos quantos aqui? Tá faltando alguém, gente? Tá o Fábio, né? Dá 1, 2, 3, 4. Somos 5 no total? Sim, Simara. Eu acho que a média nossa diária vai ser, de colaboração, vai ser 5. Tá. Então, a minha sugestão é pegar esses 3 tópicos e dividir por 2 pessoas. Aí cada um fala sobre esses 3 tópicos, aí coloca aqui a importância do BI. Eu me candidato, por exemplo, Isso aqui Simara, seria um, né? da extração do BI, com mais alguém que quisesse falar isso comigo. Aí o segundo tópico, divide por mais 2 pessoas. E quem tiver conhecimento aí do terceiro tópico, por exemplo, o Marcos, que fez a extração mais técnica, alguma coisa mais técnica, ele fala sobre a coisa técnica. O que vocês acham disso? Que aí eu acho que fica mais organizado. Eu faço assim com o meu grupo, por exemplo, da pós. E eu não sei se tem essa necessidade tanto assim de reunião todo dia. Só seria mesmo para gente, como é que se diz? O que você já fez? Aí colocar aqui, corrigir, tentar se ajudar. Se alguém tiver com dificuldade, essa é a minha sugestão. Estou botando aqui análise comparativa de dados acadêmicos do IFRJ CPF no período de que seriam os 2 assim, né? A extração de dados para BI, um case do IFRJ como engenheiro Paulo Chantan. E o segundo, análise comparativa dos dados acadêmicos. No primeiro, a gente estaria o que é a extração, qual a importância dela, e traria alguns resultados que foram extraídos pelo Marco, né, como um case. E o outro, analisar aqueles dados daquela tabela inicial que eu coloquei lá, nesse período 2017 a 2022. Poderia ser 2 trabalhos. Sim, 2 trabalhos superficiais para a gente startar a coisa. Ou vocês sugerem outra coisa em cima disso? Professor, no caso, a dificuldade que eu estou encontrando é de filtrar só pelo campus, como eu disse. Na visão que eu construí, eu estou conseguindo filtrar até a instituição, até IFRJ, mas filtrar pelo campus, eu não estou tendo essa coluna, não estou vendo essa coluna para fazer essa relação na base que eu extraí da plataforma. Um case do IFRJ. A gente extraria ali os dados da instituição. Entendeu? Sim, sim. Bom, isso sim, eu tenho aqui as informações. Como eu disse, também tem outros 2 painéis, né, que são as visões dos servidores, né, do corpo docente, e também dos custos. Esses eu não mostrei ainda. Esses eu acredito que eles estão corretos, porque são poucas planilhas que falam sobre esses dados, então não teriam 2 planilhas com os dados semelhantes para ter a mesma dúvida da primeira ali, como questão de concluinte e matrícula. Bom, então a gente... Sim, Nádia, Simara, Cristiano, Gleice, o que vocês acham? Essas 2? Sim, o ponto de partida seriam esses 2. Pode ser assim? E aí a gente faria uma distribuição aqui. Posso falar? Por Pode, mim, Nádia. sim. Então, eu não sei se atrapalha ou se tumultua, mas essa observação que o Marcos fez agora, se der para fazer uma comparação, ele conseguiu os gerais do FRJ e esses que tem do campus, que o professor Ricardo separou, a gente pode trabalhar numa comparação desses dados. Nesse período do IFRJ, a participação, qual foi a participação do campus Paulo de Fronten naquelas questões, né? E não sei se vai dar para levantar tudo. Seria uma separação. No segundo item, você diz? Aí, na agora, extração de dados dele? porque
o Marcos Vinícius está falando que ele conseguiu a extração de dados só gerais, que ele não consegue do campo. O campus em si, da instituição, sim. E aí você levantou os do campus, quer dizer, não todos como ele levantou, mas levantou as matrículas, né, os concluintes, as vagas. Então, assim, de certa forma, dentro do escopo dos dados que você conseguiu levantar do campus, são dados que a gente pode usar em comparação com os dados que ele tem lá do todo, que são semelhantes, né? O que é de matrícula, concluinte e tal, que podia configurar a participação do campus nesse perfil do Instituto, né? Assim, nesse perfil do Instituto, qual é a participação do campus Engenheiro Paulo de Fronten? Não sei se interessa ou não, mas é uma possibilidade para a gente pensar. Agora, eu nem vou ter mais ideia, porque eu estou num período muito difícil. Eu estou em preparação de mudança, vou fazer o MVP sozinha, que eu nem comecei, e ainda tenho que fazer o projeto de TCC, que eu também tenho que acertar. Então, eu vou me propor a colaborar na escrita, que é onde eu tenho facilidade, né, e análise. Eu ainda não consegui exercitar ainda, trabalhar com o Power BI, estou esperando o e-mail de aluno, né? Então, você ajudaria no primeiro, isso, Nádia? Então, eu não sei exatamente ainda em qual deles que eu poderia ajudar, mas eu acho que posso tentar ajudar em algum deles. Agora, eu ia sugerir para a gente usar o Drive, a gente montar os grupos, colocar os arquivos, né, para serem trabalhados no Google Drive, porque a gente não precisa ficar se reunindo, a gente pode ir produzindo e vai interagindo todo mundo que está naquele texto ali. Boa, Nádia, eu ia falar a mesma coisa, desculpa te interromper. Todo mundo pode escrever como na rubrica de sugestão, porque aí, se alguém tiver uma questão, identifica quem é e já tenta contactar aquela pessoa, ou dialoga por lá mesmo, pela caixa de diálogo. Eu acho que se a gente usar o arquivo no Drive, eu acho que a gente vai agilizar bastante. Eu joguei... Só para completar, eu acho que a gente não deveria pensar no dia 30, a gente deveria colocar um deadline antes do dia 30, para a gente poder ler no grupo geral e ter a discussão, ver se tem algum acerto, alguma questão, ou não sei, entendeu? E aí a gente, de forma que a gente possa fazer qualquer alteração necessária para no dia 30 poder ter sendo inscrito. Não, uma boa. O que eu fiz? Eu peguei os dados que eu filtrei e joguei lá naquela tabela inicial do contatos para o grupo, né? Que já adicionaram algumas informações. E botei ali e coloquei aqui no grupo o link. Acho que quem criou essa tabela, não sei se foi o Gleison ou se foi o Marcos, mas está lá já. E aí eu traria os dados e jogaria ali os dados para a gente trabalhar. A gente dividiria aqui os dois grupos e a gente faria essa inserção lá. Pode ser feito assim? Pode. Sim. Tá, então, como é que a gente vai ficar aí? O Marcos estaria no segundo, né? Sim. À frente do... Bom, então a gente vamos considerar 6 aqui. 3 e 3, e eu vou estar junto nos dois, né? Como é que a gente poderia separar isso aí? Nádia falou que na escrita você já poderia estar trabalhando esses dados, Nádia? Da análise comparativa no primeiro? Então, eu posso colaborar nisso, em fazer a análise, fazer a escrita, porque eu não vou estar segura ainda para ficar com extração de dados e construção de visões. Eu ainda preciso exercitar, eu só assisti a videoaula e preciso ter acesso para poder exercitar mais a... Tá, então você está no primeiro grupo, tá, Nádia? Tá bom. Análise comparativa de dados
o link está aqui. O Marcos está no segundo. Já vamos dividindo aqui. O Marcos, eu acho que vai ter que estar nos dois. Ele vai botar o resultado dos cases, né? Ou não? Ele vai ter que botar os Na cases lá. realidade, vai estar todo mundo em tudo, mas Mas na na hora- escrita, na escrita- eu e a Nádia, né? No primeiro. então vamos botar a Simara no primeiro. Mas eu também quero ficar no primeiro. Quem que quer ficar no primeiro? Vai ficar eu e o Marcos no segundo. Então, Gleison. Gleison no primeiro. Fechamos aqui. Gleison. Simara e No Nádia. segundo, Marcos, Cristiano. Isso. Cristiano Knaip. Knaip está nos dois aqui. E o Fábio, a gente chama ele pro primeiro. Então, acho que a gente já deu uma startada aqui. Né? Agora, agora é começar a trazer as informações. Né? Amanhã eu já coloco um pouco mais. Agora, próxima reunião, o que vocês sugerem aí? E aí, quem puder participar. Quem não puder, os dados já vão estar lá e a gente começa a escrever. Professor, posso fazer uma outra sugestão, avançando um pouco mais? Claro, meu amigo, vamos lá. A minha sugestão era a gente já ter dois documentos no Drive, tá? Para a gente já começar a tentar gerar entregável, sabe? Show. Você consegue criar isso e botar lá no grupo? Na hora. Ótimo. E só a gente define aqui, aí tem que chamar os outros para... Isso. Tem que movimentar os outros para vir com a gente também. E aí a gente faz a chamada. A gente está com esses dois trabalhos. Quem quiser participar, vamos lá. Não, beleza, então. Diga, Simara. Eu ia falar, mesmo que seja viagem, a gente escreve lá e a gente vai pontuando. Não, é isso aí. Ótimo. Perfeito. Eu acho que a coisa vai caminhando e quando a gente tiver os dois trabalhos escritos, lá na frente a gente vai ter a base para juntar isso. Tá? E, a gente fala, olha só, que legal, olha quanta coisa vai dar. Eu acho que vai se gerar bastante informação. Aí nessa extração, a gente vai estar conhecendo mais a plataforma. E o resultado disso vai ser muita coisa boa para frente. Tá certo, gente? Perfeito. Mais alguma questão para hoje aí? Não. Marcos, muito bacana a tua extração, hein, cara? Parabéns, hein? Obrigado, professor. Eu acho que cabe uma view, né, daquilo que você trouxe como imagem, né? Para estar como figura para um dos artigos aí. Beleza. E o outro, talvez, a gente trazer as tabelas. Tá? Acho que vai ficar bem bacana. Só mais uma pergunta. Desculpa. Só os gráficos tem mesmo, dos outros dois painéis, que é o de corpo docente e de gastos, só para vocês já terem uma ideia. Vou colocar aqui na tela. Show. Esse aqui é o segundo de docente. Ele traz justamente aquela relação da proporção de alunos para a quantidade de docentes em jornadas de trabalho integral. Tem essa relação. Tem a média dos professores aqui por período, né? Corpo docente com doutorado, mestrado, especialização. Filtra do IFRJ, porque a ideia no segundo é falar sobre o IFRJ, né? Deixa eu filtrar aqui. Show. Aqui a gente tem, né? Realmente fica até uma proporção bem baixa aqui
quer dizer, bem alta, né? Quase 15 alunos por professor. O índice de titulação, que é um cálculo que foi passado, né, que a gente pega justamente a titulação, soma, atribui um peso, né, para colocar os dados. Também de gastos. Eu posso fazer esse filtro aqui só para FRJ, para a gente ter uma noção também. E nesse segundo, a gente trazer a importância dessa extração de dados, né? Sim. Ao invés de se visualizar esses dados como números propriamente ditos, quando a gente está apresentando assim, isso traz uma percepção de tomada de decisão mais fácil e mais rápida. Eu acho que a gente pode explorar isso nesse segundo. O que vocês sugerem? Entendi, por isso. Então vamos atacar nessa percepção? Sim, de tomada de decisão, né? Isso, né? Trazer essa pegada. Tá. Pô, ficou bacana. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Mar. A gente já sai daí com Obrigado. dois A gente consegue artigos usar para resumidos, bastante né? coisa. Eu só é acreditar na metodologia, né? Eu brinco muito com o pessoal. Hoje de manhã aconteceu uma coisa, até estava comentando com a minha esposa. Na semana passada, saiu o resultado dos trabalhos de menção honrosa do Instituto. Né? Aí eu recebi um e-mail, olhei, botei lá, FRJ. Aí, não vi nada, legal, saiu. Aí me mandaram 3 atos, mesmo documento. Pô, estranho, né? Será que vai divulgar isso? Tá bom. Aí hoje eu vi lá no Facebook um professor de Volta Redonda, ele, estou muito feliz, recebi menção honrosa do meu trabalho na jornada de iniciação. Os trabalhos foram apresentados. Aí eu olhei e falei, tem alguma coisa estranha, tem um KNIPE ali. Eu falei, o meu também tá, né? Foi o trabalho dos nossos de 2 alunos da pós em docência com 3 alunos da graduação que vieram na mesma pegada, né? E 2 anos seguidos a gente ganha menção honrosa como o trabalho da JIT, né? Na realidade, a gente está construindo aí um game para microempreendedor individual. Então, foi contemplado e foi muito nessa pegada da gente aqui de, vamos fazer, vamos chegar, vamos escrever, vamos lá, e a coisa foi feita, deu certo. Na hora de apresentar, a galera apresentou, e eu tenho certeza que a gente vai seguir essa pegada aí, porque a gente tem uma galera muito boa. Tá certo, gente? Professor, só me relembra aqui, 30/11 é o que mesmo? 30/11 é a submissão do trabalho. Tá, mas para qual evento mesmo? É primeiro seminário internacional de empreendedorismo, de educação, empreendedorismo e gestão. Primeiro seminário internacional. Eu vou mandar o link no grupo lá também. E aí vocês façam já a inscrição. O legal é que... Deixa eu botar lá no grupo, né? Plataforma. O link de inscrição está lá. É legal que vocês já se inscrevam. Aí, lá no dia 30, a gente vai submeter e tal. A gente vai ter apresentação 6, 7, 8. E aprovado, né? Vai dar tudo certo. A gente vai ter o DOI dessa publicação. Que é o interessante, né? E provavelmente, eu estou vendo lá com o Marcos, deve sair um
com ISSN ou ISBN. Eu não sei como é que vai estar. Mas tem muita coisa boa por vir aí. Diga, Simara. Eu ia falar para você, se puder colocar um template lá para a gente escrever, já começar a escrever o artigo. Coloco, sim. Espera aí. Deixa eu baixar ele aqui. Submeter trabalho. Você tem template de escrita? Tem. Ah, meu Deus. Bom, é bem simplesinho. É um template de submissão, né? Regra de submissão. Posso até mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu... Estava até aqui. Já vou botar lá no grupo. Coloquei lá. Ah, perfeito. Aí Obrigada. a gente já starta o nosso, a gente já starta o documento compartilhado já com base no template. Isso. Bom, então eu acho que a gente caminhou bastante, né? Então, agora a gente vai conversando lá pelo grupo. E você, assim, demanda uma reunião, a gente marca e vamos em frente. Certo? Certíssimo. Mais alguma questão, pessoal? Tranquilo? Vou encerrar a gravação. E aí amanhã eu compartilho lá no grupo, que deve levar aí 1 horinha mais ou menos para gerar.